Significa, porque o pecado de adivinhação é a rebelião. Ou, no caso, a rebeldia é como feitiçaria. E a obstinação é a iniquidade e a idolatria, ou seja, o pecado de iniquidade. A idolatria, ela é sinônimo da obstinação. Obstinação está relacionada a orgulho, está relacionada a não ouvir nenhuma opinião, a não ser a sua própria. Então, por teres rejeitado a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então, isso aqui é Samuel falando para Saul, né? Isso aqui é a sentença do Eterno. E Samuel, ele fala uma coisa muito forte. Ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, sabe por que o Eterno prefere que a gente obedeça do que sacrifique? Porque na época que os sacrifícios eram para perdão do pecado, antes de Yeshua vir, uma pessoa, ela só ia sacrificar no templo para o pecado de reparação, porque existem vários tipos de sacrifício. Sacrifício com farinha, enfim, vários modelos de sacrifício. Mas sacrifício para expiação do pecado, o judeu, ele levava esse sacrifício, levava um animal inocente para ser morto no lugar dele, para ser morto, e esse sangue servir de expiação, de cobertura desse pecado, porque ele tinha transgredido a Torá. Se ele não tivesse transgredido, o animal não precisava ter morrido. Se a humanidade não tivesse tão afundada na transgressão da Torá, Yeshua não precisava ter morrido. O plano do Eterno foi o resgate desde o início, porque ele sabia que a humanidade iria se afundar demais. Mas ele morreu, Yeshua se entregou justamente porque eu e você somos originalmente pecadores. Pecadores e transgressores da Torá. Porque, como diz em 1 João, o pecado nada mais é que a transgressão da Torá, a transgressão da lei. Então, nós somos responsáveis também por isso. Então, quando Shmuel, e eu falo responsável nesse sentido, justamente por sermos pecadores e estarmos destituídos da glória do Eterno, é que nós precisamos disso, desse sacrifício. Porque senão a gente nunca poderia ser justificado. Porque a nossa transgressão é demais. Então, por isso que quando a gente faz techuvá, que é retorno, e começa a guardar a Torá, a gente vai retificando isso, e o Eterno vai nos abençoando, e essas cercas vão nos trazendo proteção, porque nós estamos voltando a fazer a vontade dele. Mas quando Shmuel fala, é melhor obedecer e sacrificar isso, porque para o Eterno é mais importante você obedecer do que depois você ter que fazer techuvá. É melhor obedecer a mitzvah do que ter que matar um animal inocente. É melhor a gente obedecer do que novamente ter que sacrificar Yeshua, por assim dizer, né? Então, a idolatria, ela também está ligada ao orgulho e ao egoísmo, pois geralmente envolve a exaltação do eu e a busca de poder, controle ou gratificação pessoal. A idolatria leva as pessoas a se desviarem do caminho do Eterno, colocando seus próprios desejos e interesses acima dos princípios e mandamentos divinos. A Torá enfatiza a importância de adorar exclusivamente o Deus único e verdadeiro, evitando a idolatria e cultivando uma conexão genuína e humilde com o Eterno por meio da obediência à sua Torá. Então, às vezes você fala assim para si mesmo, Kimberly não, né? Fala para si mesmo, mas eu não adoro ídolos. Eu não cometo idolatria porque eu não estou adorando a nada. Mas talvez você é orgulhoso. E o orgulho também é idolatria, porque você está colocando os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, o seu próprio eu acima de outras coisas. Quando uma pessoa, ela fala assim, a lei foi abolida, eu não preciso cumprir mais nada. E olha para isso aqui. Hoje eu vi uns comentários na internet lá no perfil da Emunah Shlemah, porque eu fiz uns comentários lá também e eu vi que o pessoal curtiu. Aí eu coloquei para ver mais e aí eu vi uns comentários que tchá por Deus. Aqui em Cuiabá a gente fala tchá, né? Tchá por Deus. As pessoas falam assim, porque a lei mata, porque a lei não sei o quê, porque a lei. Gente, a lei é a Torá. Nós temos que lembrar que além da Torá que o Eterno nos deu, que é a Torá deoraita, que é aquilo que está escrito aqui, nós temos a Torá de Rabanã, que é as leis rabínicas. E, de fato, existem muitas leis rabínicas que foram cercas a fim de querer proteger o povo, que era mais julgo
do que proteção. Por isso que Yeshua, que também era rabino, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo que Yeshua estava falando é justamente o ensino, a interpretação da Torá. Porque Yeshua trouxe a interpretação genuína da Torá. E o próprio Yeshua, assim como outros rabinos, colocou cercas. Como assim ele colocou cercas? Quando Yeshua pegou e falou assim, ó, não adulterará. É o que está escrito. Aqui. Não adulterará, está na Torá. Aí Yeshua fala assim, mas eu digo para vocês, se vocês olharem e desejarem no coração, vocês já adulteraram. Isso é uma cerca. Para quê? Para proteger os judeus. Porque para chegar ao ato físico, era necessário primeiro cultivar o pensamento. Então Yeshua coloca uma cerca. Por quê? Porque se a pessoa protege os olhos, e os olhos dela são bons, todo o corpo é bom. Então ela nem chega na conjunção carnal. Porque qualquer indício dentro do coração dela, ela já matou. Então isso é uma cerca. Então a Torá, a lei expressa em mandamentos que Paulo fala, que Rav Shaul fala, ou a gente ainda fala Shaul Hashaliah, que é o apóstolo Paulo, Saul, o emissário, ele está falando de quais leis expressam em mandamentos? A Torá? Não. As leis rabínicas, que colocavam muito peso. E ele era perito em lei rabínica, em tradição oral. Por que você acha que Paulo disse que o nome dos adivinhos do faraó, lá quando Moshe foi libertar o povo do Egito, era Janes e Jambres? Não está na Torá? Como é que ele sabia? Como é que ele fala que existia uma pedra que rolava e acompanhava os israelitas durante os 40 anos no deserto, fornecendo água? Se isso não está na Torá. Isso está na tradição. Inclusive, a tradição diz que essa pedra foi por mérito de Miriam. Quando Miriam morreu, essa pedra parou de existir. Por isso que na Bíblia, na Torá, de acordo com nossos sábios, por isso que na Torá está escrito que logo após a morte de Miriam, houve o incidente de Meribá. Quem disse para Paulo que essa pedra existia? Ele conhecia a tradição, gente. E aí ele ainda vai falar, e essa pedra era uma Shia. Entende? Então, quando Paulo ele vai falar sobre Torá, vocês precisam entender o que é Torá de Rabanã e o que é a Torá do Eterno. Os mandamentos deoraitas. Por quê? Porque existe diferença. Quer aprender mais de hebraico, bíblico, tradição judaica e gestão emocional? Então não perca que no dia 6 de outubro eu vou lançar a Yahalum 2.0. E para você não ficar de fora, clica no link abaixo, entra no grupo do WhatsApp que você vai ter todas as informações, beleza? Eu te vejo lá. Derritra outra.